Boa tarde, pessoal. Estamos aqui hoje para falar de um tema bem importante aqui, né? Principalmente nesse mês que a gente tá, que é o mês de Setembro Amarelo. E aí vou fazer uma live super bacana com vocês, né? Um bate-papo super bacana, junto com o Gersão, terapeuta integrativo. Daqui a pouquinho ele entra. Fala, Henrique, seja bem-vindo aqui. Que legal, né? Você participou da minha outra live também, está aqui presente. Legal ter você presente aqui. Daqui a pouquinho vai entrar o Gersão, né? O Gersão, terapeuta integrativo. E a gente vai bater um papo bem legal aqui sobre o tema depressão, né? Depressão e seus sinais, né? Quais são os sinais que mostram que uma pessoa está passando por um processo depressivo, né? Quais são as características, quais são os comportamentos, qual é o padrão de pensamento de uma pessoa que está nesse padrão da depressão, né? E a gente vai falar aqui também um pouquinho sobre das causas. Oi, Adriana, seja bem-vinda aqui. Que legal ter você aqui. Estamos esperando aqui o Gerson entrar. A gente vai falar hoje sobre depressão, um tema aí bem bacana para se falar nesse mês, né? Hoje a gente está no mês do combate ao suicídio, né? Do combate à depressão, em Setembro Amarelo. Eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre isso. Não numa maneira de divulgar não numa maneira de divulgar, de falar disso como uma coisa positiva, mas uma maneira de prevenir, né? Hoje a gente vai entender quais são os sinais da depressão, como que a depressão se mostra e como que a gente faz para poder se prevenir e ajudar essas pessoas que a gente tanto gosta. Gerson chegou aqui, que legal, Gerson. Gerson, a gente vai bater um bate-papo bacana aqui, né? Daqui a pouquinho é só você solicitar o convite. Isso, vamos lá. Deixa eu aceitar você aqui. Gerson. Olha aí, tá chegando o pessoal. E Gerson, acho que pede de novo, que acho que eu cliquei alguma coisa errada aqui. Pede mais uma vez. Ah, não, foi. Legal. Opa, Gerson! Tudo bom? Como é que você tá? Fala, Nildar, boa noite, tudo bem aí, meu amigo? Tudo ótimo, e você? Prazer estar aqui com você, Com certeza. tudo bem também. Você me ouve bem aí, Obrigado aí. Gerson? Eu te ouço bem, você me ouve bem? Tá bacana, tá bacana. Legal, obrigado pelo convite. Que isso? E é um tema bastante importante, acho que muitas pessoas aí já estão, ou conhecem, ou já passaram por alguma situação relacionada à depressão ou à ansiedade, né? Que Uhum. dos sintomas também que levam à depressão. Então, eu acho que é um tema que veio a calhar, é muito importante e mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Que isso? Para quem não conhece, Gerson trabalha aí com metodologia de terapia integrativa, né, Gerson? A Sim, gente fez uma formação junta, na verdade, né? A gente fez a mentoria técnica, né? Uma mentoria super bacana com vários profissionais da área, trocando ali muita experiência. E hoje a gente está fazendo essa live aqui maravilhosa junto, compartilhando o nosso conhecimento. legal, isso mesmo. E as técnicas, né? Você falando da terapia integrativa, uma das técnicas que a gente utiliza é a programação neurolinguística, né? A PNL, é, também a constelação familiar, sistêmica e o coaching, né? Então, por isso que é chamado de integrativo, porque dependendo do caso, a gente integra as três técnicas ou uma delas, ou duas delas, enfim. E são muito potentes, né? São muito fortes, são muito eficientes para que a gente consiga fazer o tratamento e buscar uma solução rápida, né? A terapia ela não integrativa, ela não é uma terapia longa, né? Então, dependendo do caso, por exemplo, o caso relacionado à depressão, há casos que em 10 sessões você consegue trazer algum tipo de solução. É bom que fique bem claro aqui, o Nildar, até
Quero desejar boas-vindas aí às pessoas que estão entrando. A minha mãe acabou de entrar aqui. Oh, Que que legal, bacana, minha mãe, meu irmão. bacana. Nós estamos aí com 1.000 pessoas, é isso que está na nossa live agora? 1.104 pessoas, que bacana. Bacana, legal. E então, assim, é importante a gente deixar bastante claro isso, porque nós terapeutas, nós não prometemos cura a ninguém, né? A gente não, até por uma questão ética e até de respeito, né, ao paciente, a gente não promete a cura. O resultado da terapia, ela vai de acordo com o que as pessoas se entregam para aquele tratamento. É como remédio. Sim, O remédio, o medicamento, ele só dá solução para você se você realmente seguir a orientação médica, né? Então não adianta você ir no melhor médico do mundo que você não vai conseguir, não é? legal. Então, se você realmente não se entregar, não ter uma dedicação, uma disciplina para aquilo, não tem jeito. Então, é importante que a gente deixe isso claro, que as terapias, elas dão resultado, muito resultado, as técnicas são muito fortes, porém, é preciso que a pessoa, o cliente ou o paciente, como queiram chamar, né, ele tenha a participação dele é 70% do resultado da terapia. A gente costuma falar em processo, né, ô Gerson, que o resultado é equivalente à entrega, né? Então, se a Sem pessoa ela dúvida. está disposta a se entregar a um processo de melhoria, né? Se ela vem para um processo terapêutico é porque algo está desafiante na vida dela, né? Ela não vem, se fosse simples, ela resolveria sozinha. Mas se ela está com dificuldade, ela vem para um processo terapêutico, ela se entrega para o processo terapêutico, então a probabilidade, né, de que ela consiga uma melhora, de que ela consiga um resultado, seja em depressão, seja em ansiedade, seja em insegurança, ou seja na questão que ela veio buscar, se ela se entrega, né, com certeza a probabilidade dela conseguir uma melhora, conseguir uma solução é muito grande, né? Lógico, vai do profissional também, vai da metodologia, mas a entrega é do paciente, do cliente, da pessoa que veio procurar, ela é fundamental para a evolução dela mesma, né? Sem dúvida, sem dúvida. O papel fundamental é do paciente, né? O profissional, ele conduz. E aí quem realmente faz acontecer e que adquire o resultado com êxito é, de fato, o paciente ou o cliente, né? É ele que dá esse passo na vida. A gente faz a condução, nós somos instrumentos para conduzir, né? E quem faz o resultado é o próprio paciente. É isso mesmo. E Jason, então vamos lá, né? Vamos falar Vamos lá. do tema da nossa live aqui, do tema principal, né? Do que trouxe a gente aqui hoje, da proposta, né? A gente está Sim. passando por um mês, que é o mês do Setembro Amarelo, e é um mês, assim, interessante para a gente falar desse tema, né? A gente passou aí pelo Dia Mundial da Depressão, né? Que foi dia 10, do combate ao suicídio, e a gente tem, o Gerson, tem alguns dados bacanas aí, né, Gerson? Para falar um Sim, pouquinho do suicídio, para falar um pouquinho da depressão. E daí a gente vai falar hoje aqui também dos sinais, né, Gerson? Quais são os sinais que mostram que a pessoa ela está num processo depressivo? Muitas vezes o processo depressivo ele é silencioso e as pessoas que estão em volta não conseguem perceber, né, que às vezes um ente querido, um parente, um irmão, um pai, um filho está passando por um processo depressivo, mas a gente vai falar aqui hoje de alguns sinais para que você consiga perceber rapidamente e para ajudar essa pessoa da melhor maneira possível. E o quanto mais rápido possível, melhor, né? Porque menos se agrava a situação. sem dúvida. Eu acho que um grande ponto que é bom a gente deixar aqui bem frisado, Nildar, para quem está nos assistindo, e eu até agradeço as pessoas que estão aqui conosco na live, e eu vou até tomar a liberdade aí de pedir para que compartilhem com as pessoas, com os amigos, com os parentes, com pessoas que vocês saibam que tem algum tipo de sintoma, ou já passou por depressão, ou está passando, compartilhe essa live, né? Se você clicar aí na live do Nildar, por exemplo, que tem aí o coraçãozinho, o Instagram, ele vai reconhecer que isso aqui é um assunto muito importante e vai direcionar para outras pessoas também assistirem, né? É, Não um só, ponto importante, não só na desculpe, minha pois não. live, o Gerson. Essa live aqui está sendo Sim, publicada no seu Instagram também.
né? Assim como ela Então, aparece no meu Instagram, ela também está aparecendo no é, seu. Então, se entrar pelo seu, também dá para é, compartilhar. é, exatamente. Então, assim, Nildar, um ponto importante que nós devemos frisar, eu acho que isso é fundamental, e eu já tive depressão e eu sei como é isso, é um sintoma terrível. Então, o importante é as pessoas não. Primeiro ponto, assim, é você acolher a pessoa que tem esse sintoma. É você não achar que aquilo ali, como é dito no linguajar popular, que aquilo é frescura, tá? Depressão não é frescura. Depressão é tão grave e tão perigoso que ela pode levar, sim, à morte, né? E muitas vezes à morte através do suicídio. Por isso que um tema está relacionado ao outro, né? Então é muito importante que as pessoas que estão aqui conosco vendo esta live, que tenham essa consciência que depressão não é frescura. Depressão realmente é uma patologia bastante grave. Tanto é que, como o Nildar falou, dados da OMS, nos últimos 10 anos, a depressão ela já atingiu no mundo 322 milhões de pessoas. É muita gente, né? É um Brasil e meio com depressão. É muita coisa. É muita coisa, né? No Brasil, aproximadamente 18 milhões de brasileiros já também tiveram algum sintoma ou distúrbio relacionado à depressão. E desses 18%, em torno de 7,6, 7,5 são pessoas adultas que já tiveram algum tipo de sintoma da depressão. Então é um tema muito, muito importante e de novo, eu quero ratificar isso. Não é frescura. Depressão é um negócio muito sério, muito perigoso. E o que faz com que essa pessoa consiga retomar a vida, que ela consiga ter uma qualidade de vida e retomar a vida dela, como eu retomei a minha, é o acolhimento da família. O acolhimento familiar é fundamental nesse aspecto. Então, se você observar a pessoa com sintoma lá de depressão, então desânimo, não tem vontade de levantar da cama, não quer sair do quarto, evita as pessoas, não quer ter nenhum tipo de contato, tem problema, começa a ter problema de distúrbio alimentar, comece a observar isso com muito carinho e de perto, para que isso não ocorra, não leve a pessoa a ter algo mais agravante que é a morte, né? Então, essa é a ideia aqui nossa da live, é essa, da gente mostrar para as pessoas que, de fato, a depressão não é nenhum tipo de frescura, muito pelo contrário, é uma doença grave. O problema da depressão, o Nildar, que eu observo, que eu noto, assim, no transcorrer da vida, é que doenças que envolvem a mente, as pessoas não estão vendo o exterior. É diferente de quando você quebra um braço, por exemplo. Uhum. Né? Você quebrou um braço, uma perna, você se lesionou externamente, a pessoa está vendo aquilo ali. Agora, quando está dentro de você, dentro da sua mente, as pessoas não têm essa facilidade de assimilar que aquilo ali é um problema e que é uma patologia e que pode sim levar à morte, né? Então, o que eu peço, o que eu ratifico aqui, acolham, não desprezem isso. A pessoa que tem o sintoma de depressão, e aí a gente vai falar aqui daqui a pouco alguns sintomas que para as pessoas saberem, né, o que pode ser depressão, é acolher. Acolham. Depressão não é frescura. Depressão não é preguiça. Depressão não é falta de vontade de trabalhar. A depressão ela é causada por alguma perda, por alguma ausência de alguma coisa que a pessoa quis muito ou ela já teve e acabou perdendo. Então tem algumas consequências que levam à depressão. Então acolham as pessoas que tenham depressão. Não julguem, porque o pior para o doente é o julgamento. Ele se sente marginalizado, vou usar esse termo que é até forte, mas se sente marginalizado, porque ele acha que ele não serve mais para nada e aí começa a pensar uma série de coisas, inclusive atentar contra a própria vida, né? Então isso é importante que a gente deixe bastante claro aqui. E o que você falou agora, já assim, dentro do que eu acredito, faz muito sentido também, né? Você usou o termo
marginalizado, né? Muitas vezes a pessoa que tem esse padrão da depressão, ele tem esse tipo de pensamento, né? Eu sou ruim, eu não dou conta, eu não sou amado, eu sou burro. E daí tem essas crenças, né? Esses pensamentos de auto-julgamento, né? De que não presta, de que eu só atrapalho. Eu tenho um parente que já teve depressão também, e próximo, muito próximo. E hoje em dia ele já está num patamar bem melhor. Mas houve uma época bem desafiante, né? Para quem está convivendo, para ele também. E o que eu achei uma coisa interessante que você falou, né? Às vezes, culturalmente, é, como você falou, né? A depressão ela é muito implícita, né? E não é uma coisa explícita, como se quebrar um braço, como se machucar. E culturalmente, existe ainda, né? Infelizmente, existe ainda de que procurar ajuda do psicólogo, de um terapeuta, é porque tá louco, né? E daí, às vezes, fica com vergonha dos familiares ou com vergonha de si mesmo, e fica naquele vai e não vai, porque, nossa, será que eu tô louco, né? Será que eu tô ficando doido? E não, né? Hoje em dia, 2020, né? Assim como existe tecnologia de ponta de linha em indústrias, também vem desenvolvendo tecnologias de ponta de linha de desenvolvimento humano, né? Metodologias de desenvolvimento humano que vem se desenvolvendo para ajudar as pessoas que têm dificuldades da melhor maneira possível. E assim, a metodologia Gerson é bem parecida com a minha, né, Gerson? Você trabalha com metodologia integrativa, eu trabalho já com a Sim, metodologia sistêmica, que é bem similar, né? A sistêmica eu já envolvo um pouquinho de olhar sistemicamente questões internas, né? Tanto familiar quanto de vários aspectos da pessoa, né? Muitas pessoas têm vários aspectos, né? Eu tenho meu aspecto profissional, eu tenho meu aspecto pessoal, tenho meu aspecto social. É importante olhar para tudo isso porque, apesar de ser vários aspectos dentro da gente, a gente é um só. E essa é a importância sem de olhar dúvida. sistemicamente para que todas as partes, todas as nossas partes internas estejam em harmonia. E Sem dúvida. Eu acho que é importante, ô Nildar, desculpa até fazer uma parte, se me permite aí, é, você dizer sobre também essa questão da terapia sistêmica, como é que ela funciona e como é que ela pode também trazer benefícios para pessoas, por exemplo, com esses sintomas, sintoma de depressão ou de ansiedade ou coisas que estão relacionadas a isso, né? É, eu sei do seu trabalho, é um trabalho espetacular. Eu acho um trabalho até desafiante, né, do meu ponto de vista, porque eu não trato, por exemplo, pessoas com idades inferior a 20 anos, um exemplo. Não é que eu não trato, mas o meu nicho são pessoas já com idade de 35 para cima. Né? A maior parte do meu público são pessoas que já estão com idade aí a partir dos 40 anos. Mas hoje os jovens têm sido acometidos muito fortemente pela depressão. E você, com a experiência que você tem com esse público, com o nível de profissionalismo que você tem, eu acho que seria importante você também trazer isso, se for possível, né? Como é que a depressão, como é que as suas técnicas da terapia podem ajudar os jovens também, né? Porque isso vem, tem muitos casos que vêm lá da infância, né? Começa lá quando está com seus 3, 4, 5 aninhos ali, já começam a dar sinais, né, de depressão e vai carregando isso ao longo do tempo. Então seria importante se você pudesse falar um pouco sobre esse público. legal. Eu vejo, Gerson, eu vejo a depressão um tema que, independente do público, né, as causas são as mesmas, né? O que vai mudar é a maneira da gente fazer a abordagem. Mas eu vejo que a depressão, dentro dos processos que eu atendo, dentro das linhas que eu estudo, a depressão, ela é uma, digamos assim, doença, né? Que está muito ligado às perdas, né? Está muito ligado à tristeza. Excesso de tristeza causa depressão. Então, pessoas que têm excesso de tristeza durante a vida são pessoas que têm depressão. E a tristeza, ela está muito relacionada com as perdas, né? As perdas que a gente tem, principalmente ou do passado ou também perdas do presente. Então, pessoas que tiveram excesso de perdas e não conseguiram lidar com elas, são pessoas que podem desenvolver o padrão de depressão, né?
O que é depressão? Depressão, na verdade, é um rótulo, né? Então, quais são os comportamentos que essa pessoa tem que se classifica como depressão? A depressão, apesar de ser um rótulo, é classificada, né? É classificada como uma doença. E daí existe uma série de comportamentos que a classificam nessa doença, né? Existe uma série de comportamentos que essa pessoa, se ela se enquadra nesses comportamentos, ela se classifica como uma pessoa depressiva. Mas eu acho importante entender a causa da depressão, né? Dentro da metodologia que eu estudo, da metodologia que eu trabalho, acho que é importante entender a causa. E está muito relacionado à não aceitação de perdas, né? Quando uma pessoa ela tem várias perdas durante a vida, ou apenas uma perda significativa, sabe? Uma pessoa que perdeu um ente querido, ou que perdeu muitas oportunidades na vida, quando criança perdeu, de repente, uma separação de pais, e daí achou que perdeu um dos entes, né? Um pai vai embora, uma mãe vai embora, um irmão falece. Eu falei com uma pessoa faz pouco tempo, em que ela passou por um processo depressivo e hoje está muito bem, e ela me contou a história dela. Enfim, começou na perda de um irmão, né? E depois ela teve outras questões de bullying, e isso se agravou e acabou se tornando um processo depressivo. Então, enfim, uma perda, por exemplo, de um irmão causa uma tristeza muito grande, né? Causa uma tristeza muito Sim, grande se a pessoa não souber trabalhar com isso. E se ela não aceitar, né, perder o irmão e fica na não aceitação, às vezes se culpa, então fica essa cobrança interna. Daí essa cobrança interna, essa não aceitação interna de uma perda, ela pode vir a agravar no processo depressivo. Então, dentro da metodologia que eu estudo, na minha opinião, a depressão está muito relacionada às percas. As percas do passado ou as percas do presente, né? Então, por exemplo, perdas do presente. Às vezes a pessoa não consegue se estabilizar profissionalmente, não consegue se realizar amorosamente, não consegue ter um parceiro, e ela acha que, de repente, está perdendo oportunidades na vida. Isso pode causar um processo depressivo também. Uma pessoa que tem muita vergonha, que tem muita timidez, que é um assunto que eu atendo muito, né, na questão da insegurança, que é a minha especialidade, atender a insegurança, que é um tema que eu atendo muito. A pessoa, se ela tem muita intimidade, tem muita vergonha, timidez, insegurança, ela pode achar que está perdendo um momento da vida, né? Porque ela não consegue se relacionar com outras pessoas por muita vergonha, por muita timidez. Isso pode trazer um processo depressivo por perdas do presente, né? Às vezes nem sempre é perdas do passado. Pode ser perdas que eu estou tendo agora e que eu não estou conseguindo aproveitar a vida e eu não consigo realizar isso, eu não consigo realizar profissionalmente, não consigo me realizar emocionalmente e a pessoa entra no processo depressivo porque se frustra de certa maneira. Então, é importante entender a causa da depressão. A partir da causa da depressão, a gente pode entrar na solução, né? Qual que seria uma possível solução, né? No caso de perdas do passado, seria a aceitação da perda, de certa maneira. Entender que aquilo passou, né? O irmão faleceu, o pai faleceu, a mãe foi embora, mas trabalhar isso internamente, de dentro para fora, para que você consiga lidar da melhor maneira possível. E nas perdas do presente, trabalhar, por exemplo, se é uma falta de realização profissional, se é uma falta de realização amorosa, trabalhar as capacidades que essa pessoa precisa desenvolver, né? O que ela precisa desbloquear para que ela consiga atingir aquilo que está frustrando ela. Então, essas são as possíveis soluções dentro da metodologia que eu atendo. Mas aqui, a proposta da live de hoje é falar dos sinais da depressão, né, Gerson? Então, eu falei sim, aqui um sem pouquinho dúvida. do que eu considero como depressão, de quais são as possíveis causas da depressão, mas quais são os sinais, né? Como que uma pessoa ela se demonstra estar num processo depressivo? Então, levando em consideração que a depressão, digamos assim, a doença da perda, que vem da tristeza, então, pessoas que se mantêm muito no padrão de triste, né? Se mantêm muito no padrão de isolamento, pessoas que têm dificuldade para se expressar, que preferem muito mais ficar sozinhas do que junto com outras pessoas, né? Perdendo ali um contágio social. Então, esse é um dos sinais, né? Se a pessoa se isola demais, se a pessoa é tímida demais, tem vergonha demais, pode ser um processo depressivo. Nem todo tímido, nem toda pessoa que tem vergonha vai ter depressão. O grande problema é se a timidez e a vergonha é um grau tão grande que impede ela de se relacionar, né?
Você pode ter vergonha, você pode ter uma pessoa que tem um padrão de timidez, mas ela ainda assim consegue se relacionar e para ela está tudo bem. Ok. Agora, se o excesso de vergonha e o excesso de timidez faz com que ela se limite e ela não consegue aceitar isso, ela sofre com isso, aí sim ela pode entrar num processo de depressão. Sim. Sim, esse sintoma da tristeza é um sintoma clássico, né? Sim. E é bem perceptível, né? Você nota, muitas vezes você acha que a pessoa ela é tímida e na verdade ela é triste, né? E aí isso acaba levando à depressão. Mas existem outros sintomas também que nós sabemos que são da depressão, e por isso que eu insisti lá no início da nossa conversa, para que as pessoas não julguem, né, e acolham, se souber de alguém, se tem alguém na família com sintomas de depressão, por exemplo, pessoa que tem mudança de apetite muito rápida, né? Então a pessoa ela se alimenta bem, de repente perde a vontade de comer, começa a perder peso, pessoas que começam a notificar que estão tendo insônia. Insônia é um caso sério, porque o sono ele nos restaura e quando você deixa de dormir, você começa, o seu organismo automaticamente ele começa a reagir de forma que faça com que você vá para o descanso. E quando você não consegue relaxar, e aí uma das causas da insônia é o não relaxamento, vai te levar também à depressão. Então esse é um outro sinal. Um outro ponto importante que a gente precisa deixar aqui bastante frisado são pessoas que não têm esperança de nada. Tem Né? dificuldade de se ver no Tudo futuro, né? para, pois é, tudo para a pessoa é difícil, tudo para ela não vai dar certo, ela não serve para nada. Isso é um sintoma também muito, muito claro de depressão. Pessoas que se sentem culpadas de tudo, né? Então, quando a pessoa começa, eu tenho algumas pessoas que eu peço, olha, não fique pedindo desculpas, porque desculpa do quê, se você não tem a culpa? Então, pessoa que tem excesso de culpa Sim. também é um sintoma de depressão. Então, são alguns pontos que a gente precisa sempre deixar lembrado que a depressão não é somente a questão da tristeza, não é somente daquela pessoa que está deprimida. Tem pessoas que sorri e tem depressão. Outros sintomas, por exemplo, ganho ou perda de peso, também pode ser depressão. Como eu falei, a insônia, né, cansaço, por exemplo, fadiga em excesso, é um outro ponto, tem que estar atento com isso. E, Nildar, eu gostaria até, se você me permite, de pedir para as pessoas também não buscar somente terapia. Né? A medicina convencional ela está aí também para ajudar. Sim. Na verdade, eu penso que deve começar pela medicina tradicional. Porque tem pessoas que têm preconceito com isso. Ah, não vou no psicólogo, eu não vou no psiquiatra, porque, como você falou, eu não estou louco. Não é questão de estar louco ou não estar louco, é uma questão de saúde. E agregado a isso, você fazer a terapia. Até porque apenas 16% das pessoas que são diagnosticadas com depressão é que procuram terapeutas. Muito pouco, né? Então, assim, muito pouco. E a terapia, ela potencializa o seu resultado no sentido de você sair dessa situação. A gente, de novo, nós não estamos prometendo cura a ninguém aqui. Mas a terapia, e eu falo por mim, eu já tive depressão e terapia ajuda e muito. Obviamente que agregado a outras coisas. Um dos pontos fundamentais para mim, o pilar fundamental, são dois pilares fundamentais para mim. Primeiramente, é Deus, né? E é assim, ou a sua crença no que você crê em algo maior, mas eu creio em Deus. Então, Deus para mim, a minha fé e o acolhimento da minha família. O acolhimento da família é fundamental para que você consiga começar a sair deste processo e depois buscar ajuda profissional. A ajuda profissional, aí sim,
aí ela vai potencializar, ela vai acelerar esse processo para que você consiga sair desse sintoma que é horrível, porque você fica aprisionado naquilo. O sujeito, de fato, perde a esperança de tudo. Parece que você entra dentro de um buraco e você não tem mais luz, você não vai ver mais nada, ninguém está te vendo. É horrível a sensação. Então, pessoal, por favor, acolham, acolham, não julguem. Percebeu esses sinais? A pessoa está com excesso de culpa, insônia, ganho ou perda de peso em excesso. Observe, isso é um sinal importante da depressão. E a depressão leva sim à morte. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Então é importante que as pessoas tenham isso em mente. Pessoa que dorme em excesso. Como eu falei, quando você está lesionado externamente, então eu lesionei meu joelho, eu estou com o pé para cima. Eu posso ficar 2 meses lá com o pé para cima que está tudo bem. Mas o sujeito que tem depressão, que ele fica dormindo lá 8, 9, 10, 12 horas, não quer sair do quarto, muitas vezes ele é julgado, é preguiça, é frescura, não quer sair. E não é. A pessoa não tem força para sair. E para ele encontrar força para sair, primeiro passo, acolher. É acolhimento, é conversar com essa pessoa, é acolher, é entender, é acompanhar. É mostrar que você está ali junto, que aí a partir dali você começa a seguir, né, dar um outro rumo para a vida. E olha, é libertador, Nildá, quando você se sente acolhido. É libertador, cara. Então, e ajuda profissional, obviamente, que aí, como eu disse, potencializa. A ajuda profissional, ela te leva, o profissional te conduz, né, para a sua, vamos chamar de cura. Mas o que cura você é a sua entrega, é o seu comprometimento, é o seu querer sair daquela situação. Sim, e quando você fala assim, o acolhimento familiar, ô Gerson, eu acho que ele realmente é um ponto fundamental, né? E geralmente pessoas que já estão nesse padrão da depressão, já são pessoas que têm o pensamento de si mesmo no auto-julgamento, né? De que eu sou ruim, de que eu estou atrapalhando, enfim. E se a família mostra que é ao contrário, né? De que ela tem um valor, de que ela é importante, isso ajuda em muito, né? Agora, se a família julga, né, e confirma exatamente aquilo que ela acredita dela mesma, né, que ela é ruim, que ela não presta, que ela está atrapalhando, aí o processo, né, de melhora é muito mais demorado, ou realmente pode chegar ao caso, por exemplo, do suicídio, né, que é o que a gente vem falando aqui no Setembro Amarelo. A dor é tão grande, a dor é tão grande que a pessoa não aguenta mais a dor, né, e quer acabar com a dor. Então, geralmente, pessoas que, por exemplo, de processo depressivo, que se machucam, né, pessoas que às vezes se cortam, são pessoas que estão querendo desviar a atenção da dor, né? Para que a dor física tire a atenção da dor emocional. Então, muitas vezes a pessoa se mutila, se corta, se machuca, para que dê atenção à sua dor física, né? Dê atenção à sua dor física e desligue um pouco da dor emocional, porque a dor emocional para ela está tão forte, que ela precisa fazer algo para se livrar daquilo. Então, existem muitos casos assim, né? Muitos casos assim. E os relatos das pessoas que se mutilam, que se cortam, que se machucam, muitas vezes são esses, né? Então, ou para criar atenção, ou é para querer desviar a dor. E o acolhimento familiar, ele é primordial no sentido de certa forma, confrontar um pouco essa crença de que eu sou ruim, de que eu estou atrapalhando. Então, quando se tem o acolhimento familiar, é muito importante para a evolução da pessoa. Lógico, alinhado com o processo terapêutico, aliado com medicação, se for o caso, vai potencializar mais ainda, né? Quanto mais coisas puderem ajudar, melhor. Né? E a questão do acolhimento familiar é muito importante. E quando você perguntou, ô Gerson, da questão da idade, né? De como funciona em idades menores. Então, por exemplo, uma criança ou um adolescente que sofre muito bullying na escola, né? Sofre muito bullying na escola, é julgado, é criticado. Se é uma criança, um adolescente que tem apoio familiar, né? Que chega em casa e é tratado assim como importante, é tratado como um ente querido,
ela vai lidar com essa situação de bullying tranquilamente, né? Ela vai entender que aquilo não é uma verdade, né? Porque em casa ela é bem acolhida. Os heróis, digamos assim, né? O pai, a mãe e a família são os nossos heróis quando criança. É, tem atitudes e tem comportamentos que provam para ela que aquilo não é uma verdade, né? Que, ok, ela sofre um bullying na escola e às vezes se ela tem amor de pai e de mãe, né? Se ela tem estrutura dentro de casa, ela vai dar risada, vai falar, ah, isso mesmo, eu sou mesmo, que não sei o que lá. E aí entra na onda. Agora, se é uma criança, um adolescente, que já não se sente valorizado em casa, né, que já não tem um apoio familiar em casa, que já não tem uma estrutura familiar bacana, e chega na escola e tem uma questão de bullying, né, se é gordinho, ou se é magrinho demais, ou se está na época da adolescência que tem espinhas, né, às vezes tem pessoas que saem mais espinhas, daí sofre bullying, né, choquito, gordinho, magricelo, e a pessoa já não tem estrutura, e a criança, o adolescente já não tem estrutura dentro de casa, a probabilidade dessa criança, desse adolescente desenvolver uma depressão é muito grande. Porque eu já não tenho estrutura em casa, né? Já sente que em casa está bagunçado, já sente que não tem valor em casa. Chega na escola, é chamado de choquito, de gordinho, de Sim, magricela, constantemente, aí não consegue lidar com isso, eu não consigo conviver na escola, eu não consigo conviver em casa, eu não presto para nada, eu sou feio, e enfim, e aí pode se instalar um processo depressivo que vai se agravando durante o tempo. Então, como você falou, o acolhimento familiar ele é muito importante, né? Em todas as fases da vida, né? Como criança, como adolescente, como adulto. Se você tem uma estrutura familiar bem desenvolvida, né? Uma estrutura familiar, lógico, problemas toda família tem, né? sem Problemas dúvida. toda família tem, e é normal e faz parte, né? Se uma família não tivesse problema, talvez o adulto que crescesse ali não crescesse com estrutura para lidar com as adversidades da vida. Então, Sem dúvida. dentro da comunicação não violenta, né, da CNV, a gente costuma falar que o conflito ele é um convite para a solução, né? A gente aprende soluções com o conflito. E o conflito na família também é importante, né? Agora, o que é importante é saber que você faz parte também, né? Pode ter conflito, mas se você tem, nossa, briguei com meu pai, briguei com minha mãe, briguei com meu irmão, mas internamente você sabe que existe um amor, ok, né? Faz parte. Agora, se internamente você desconfia que esse amor existe, né, aí pode ser um problema que pode agravar uma depressão. Sem dúvida. E quando você falou do aspecto familiar, do acolhimento, me veio muito isso, né? O quanto você tem internamente, você tem uma estrutura familiar, né? Tem o carinho da mãe, tem o carinho do pai, mesmo que, por exemplo, o pai não seja vivo, ou a mãe não seja vivo. Você ouve histórias boas, né? Foi contado histórias boas dos seus pais para você. Então você tem uma estrutura para poder lidar com as adversidades da vida. O grande problema é quando isso não existe. E daí já é desestruturado, e daí vai nesse mundão afora e sofre feedbacks, bullying, críticas, julgamentos, e você não sabe lidar com isso. É importante esse tema que você falou do acolhimento da família também, o Nildar, e com relação ao pai e à mãe, a estrutura familiar, né? Uma das técnicas que eu utilizo, que é a constelação familiar, trata exatamente disso, da estrutura familiar, né? Muitas vezes as pessoas
Voltou, Nilda? Opa, voltou. Que bom. Para mim você estava travado aqui. Eu estava quase encerrando e começando de novo, mas ok, voltou. Tá bom. Eu estava dizendo o seguinte, essa parte que você comentou sobre a estrutura familiar é importante porque muitas vezes a pessoa acha que a estrutura familiar é o pai e mãe biológico somente. Não é, né? A constelação familiar, por exemplo, ela traz isso. A estrutura familiar, ela também, as pessoas que são adotivas, também têm a sua estrutura familiar, Uhum. inclusive considerando os pais biológicos. Né? Sim. O importante é essa questão, é a gente dar o reconhecimento a quem de direito. Ah, eu não convivi com meu pai, não convivi com a minha mãe, eu fui adotado, tudo bem, mas em um momento é, de ato de amor daqueles dois indivíduos, você nasceu. O que ocorreu posteriormente é uma outra questão. Né? Uhum. Isso traz, através da constelação, é possível trazer essa compreensão. E muitas pessoas que passam por processos de adoções também acabam desencadeando a depressão. Porque ela não entende, ela não compreende por que, que ela foi adotada, por que ocorreu esse processo de adoção por parte dos pais adotivos. Tem outras pessoas que tratam isso numa boa, com tranquilidade, mas tem pessoas que também têm depressão em função disso. Então a estrutura familiar é importante, aquela estrutura que você está ali, que você conviveu desde o seu momento zero, que você assim, olha, eu me conheço por gente desde, e aí ali meus pais adotivos fizeram parte daquilo. Os meus pais me acolheram, esses meus pais me deram a educação, me deram a guarida, me deram a casa, me deram a alimentação. E eu também tenho os meus pais adotivos. Então, é o não julgamento nesse sentido, nesse aspecto. Você vê, tudo caminha para isso, né? Quando a gente não faz o julgamento, ou quando a gente aceita, quando a gente acolhe o que ocorreu no passado, quando a gente tem esta aceitação do passado, as coisas modificam. O peso ele diminui muito e a probabilidade de você diagnosticar com uma depressão é muito menor, porque você acolheu, porque você aceitou que a história é assim, que foi assim. Então, o terapeuta, o psicólogo, o psiquiatra são profissionais que nos ajudam a ter essa compreensão, a ter essa luz do que é um processo de estrutura familiar. Né? Eu falo muito que é trabalhar a aceitação, o Gerson. Tem uma Sim, frase, é uma frase clichê, né? Mas eu gosto muito dela. É que quando você olha alguma coisa e que o seu sentimento não é gratidão por ela, é porque isso precisa ser trabalhado. Então, se sem aconteceu alguma coisa na dúvida, sua vida, né, seja ela desafiante ou não, e quando você olha para ela, o sentimento não é gratidão, é porque isso precisa ser trabalhado dentro de você. E eu acho que isso sem faz muito dúvida, sentido, porque quando a gente fica no julgamento, quando a gente fica na não aceitação, né, em culpar o outro, na verdade isso está fazendo mal para a gente mesmo, né, de certa forma. E às vezes esse mal ele pode ser tão grande que também pode causar um processo depressivo. No caso aí, por exemplo, de uma não aceitação de algo que já aconteceu, né, de alguém que já se foi, de situações que foram perdidas. No caso, por exemplo, de uma adoção, né, lógico, eu acho muito importante, num determinado momento da vida da criança, né, entender o porquê da adoção. Eu acho que isso é muito, eu acho que isso clarifica muito, porque quando a criança ela já cresce com aquela compreensão, ela não precisa ficar a vida inteira dela buscando, né? claro, Se os claro, pais adotivos explicam com carinho, de uma maneira assim bem pacífica, olha, você é adotado, sabe, mas a gente te ama, né? Os seus pais biológicos, se ele estiver vivo, pode até falar ou não, enfim. Mas é interessante a criança saber desde pequena e ter consciência de que aquela família ali dá amor para ela, escolheu ela, né? Eu já sim, tive pessoas que era adotada, né, foi adotiva e tinha uma insegurança muito grande de ser abandonada pela família adotiva. E daí se trabalha, né? Se trabalha essa questão. Não foi eles que escolheram você, né? Quando criança eles foram lá, eles escolheram, né? Com amor, com carinho. Então trabalhar muito bem isso numa criança para que ela cresça
aí com esse sentimento de amor e de compaixão dentro do sistema que ela está agora, né? Porque você crescer com esse sentimento de que você é querido é muito possibilitador, não no sentido só de você não ter depressão, mas em muitos outros aspectos da vida, né? Quando você se sente querido pela família, isso te ajuda a te desenvolver em vários aspectos, né? Não só em não ter Sim, depressão, mas sim. enquanto sociedade, enquanto profissional, enquanto pessoa. E uma coisa É, muito... a constelação, desculpa, Nilda, Pode falar. só para complementar, a constelação familiar, por exemplo, ela traz essa compreensão de que quando você está preenchido de pai e mãe, e aí não está dizendo de pai e mãe biológicos, de pai e mãe, né? Uhum. Quando você está preenchido disso, a sua vida realmente ela é abundante, e é abundante em todos os aspectos, como família, como saúde, como profissional, como dinheiro, com relacionamentos. Então, isso é importante, a gente ter essa compreensão. E quando você se preenche disso, de pai e de mãe, e a sua vida ela realmente ela vai caminhar para esse processo de abundância. Quando a pessoa não aceita, quando a pessoa ela julga, quando ela começa a questionar os porquês e porquê e não aceita aquilo e fica presa lá no passado, é como se você pegasse um automóvel numa rodovia em alta velocidade e começasse a dirigir olhando para trás. Qual é a probabilidade de você se acidentar? Muito grande, né? Não é? Então, esse é o ponto, né? Eu estou fazendo uma analogia até um pouquinho simples, mas é bem por aí, para as pessoas entenderem o que traz você ficar preso ao passado. Quais são as consequências dessa prisão do passado? E isso remete ao tema que a gente trouxe hoje, que é a depressão, né? Porque você não aceita lá a perda, você não aceita como é que foi, você não aceita que a vida foi daquela forma. Tem muitas pessoas que questionam: por que que meu pai não me deu um automóvel? Por que que minha mãe não me comprou uma determinada boneca lá na infância? E fica preso naquilo lá. E vai arrastando isso para a vida. Isso vai trazendo consequências e consequências, como a Vanilda está falando ali, tem que ter a aceitação. A gente precisa ter a aceitação, ter essa compreensão e ter a aceitação. Porque senão, de fato, você vai pegar a rodovia, que é a rodovia da sua vida, e vai acelerar olhando para trás. O seu automóvel fatalmente vai se chocar com alguma coisa, ou com outro, ou vai para um abismo, enfim, a probabilidade disso dar errado é gigantesca. Sim. Então nós temos que olhar para frente, e para olhar para frente tem que se livrar dessas amarras aí do passado, para não sofrer com essa doença aqui, que é uma doença que já atingiu aí 300 milhões de pessoas no mundo. E é Não é? muita gente, né, Gerson? Aqui no o Brasil, ele é o país que mais tem recorrência, né? O Brasil Na América Latina é o maior, né? é o país que Hoje. tem mais recorrência de depressões, assim, diagnosticadas. E você vê, é um país tão grande. E não é decorrência em números, é em porcentagem, né? Em É percentual. 7,3, não é isso? Em percentual é o maior. 7,3 da população brasileira já foi diagnosticada como depressão. Então a gente é um país que a gente representa uma fatia da pizza muito grande nesse quesito, né? Muito grande. Muito grande. Muito grande. Isso precisa ser olhado. E a gente falou aqui bastante de causa de novo, né, o Gerson? A gente falou aqui um pouquinho Sim, de causas familiares. E um ponto que você trouxe, né, que é um dos sinais que eu acho muito interessante, que são pessoas que às vezes não conseguem ter uma visão de futuro claro, né? A pessoa não consegue estabelecer metas, não consegue estabelecer objetivos, não consegue falar, nossa, eu quero isso para poder batalhar. Então, esse é uma das características também de pessoas que têm um processo depressivo. Muitas vezes ela não quer se planejar, né? Não quer se planejar para algo, não quer se abrir para um relacionamento, não quer se planejar para uma carreira, muitas vezes com frustração de perder de novo, né? Já perdeu tanto, né? Nossa, se eu me abrir para um relacionamento e não der certo, vai ser mais uma frustração, vai ser mais uma perda. Então, essa também é uma característica, né? Pessoas que não fazem planos, né, e não almejam poucas coisas, é uma das características de pessoas depressivas.
Muitas vezes porque tem medo de se frustrar de novo, né? Teve tantas frustrações e não conseguiu lidar com elas, e agora se ela planejar e falhar, ela vai se frustrar novamente. E eu acho muito interessante isso, porque quando a gente trabalha, por exemplo, as causas, né, numa pessoa depressiva, esse é um dos aspectos que a gente vai trabalhar para ela colocar em prática no presente, né? Começar a se planejar de novo, né? Começar a se planejar uma vida amorosa, começar a se planejar profissionalmente, para que ela tenha conquistas, para que alimente talvez uma nova crença e fortaleça ela dentro do processo. Mas quando a gente faz isso, né, e começa a ajudar a pessoa a se planejar, a gente também mostra para ela que existe possíveis, né, possíveis perdas, possíveis frustrações, mas o importante é ela entender que é possível lidar com isso também, né? Não é porque você perdeu algo, né? Não é porque você recebeu um feedback ruim que tudo está perdido. Muitas vezes a gente aprende com o erro, né? E esse é um assunto bem trabalhado, com muito acolhimento no processo depressivo, né? Lógico que primeiro a gente trabalha as causas, né? Para levar da dor emocional, para fazer uma faxina emocional, para depois trabalhar uma reintegração nela com os próprios objetivos. Então, esse é um ponto muito interessante, na minha visão, de que um dos sinais de uma pessoa depressiva é o fato de não se planejar para coisas novas, né? Não ter novos objetivos, não ter novas metas. E daí você pergunta à pessoa, mas o que você pretende, né? Ah, eu vivo um dia após o outro, né? Eu vivo um dia após o outro. Eu não tenho grandes sonhos. Não é que ela não tem grandes sonhos, é que muitas vezes tem o medo de se frustrar. Às vezes até tem sonhos, né? Até tenho, nossa, eu queria tanto isso. Eu queria tanto tal coisa, eu queria tanto viajar, eu queria tanto um relacionamento, uma pessoa legal do meu lado, mas ela nem quer admitir para ela mesma, porque se ela tentar e se frustrar no meio do caminho, é mais um motivo para confirmar de que ela não é querida, de que, enfim, reforçar a crença do processo depressivo, né, de que ela não é querida, ela não é amada, ela só fracassa. Eu acho que um ponto importante, Nilda, até baseado nisso que você está dizendo, é, um ponto importante, acho que é um passo importante para a pessoa que está num processo depressivo começar a sair disso, ela respeitar o limite dela, né? Porque o que ocorre, e aí eu vou te dizer com conhecimento de causa, é bem isso que você acabou de dizer, né? Tudo começa a ficar muito grande. Então, uma coisa que era fácil de fazer, por exemplo, vou te dar um exemplo que ocorreu comigo. Eu comecei a ter medo de dirigir automóvel, cara. Eu fui empresário, tive loja de automóvel e eu passei a ter medo de dirigir automóvel. Olha só. Forte, né? Então, coisa pequena que eu digo assim, coisa que era fácil, passou a se tornar um monstro. Então, o primeiro passo para a pessoa começar a dar em direção à saída desse sintoma, dessa situação, desse sistema. Olá, Silvana, seja bem-vinda. Ô, Silvana, que legal você aqui. É, é a pessoa respeitar o seu próprio limite, né? E aí, novamente, a família, nesse aspecto, é fundamental. Sim, É o acolhimento da família que faz também isso, né? A questão da criança, por exemplo, como você citou do bullying, às vezes a criança chega chorosa porque chamaram ele lá de choquito, ou de magricela, ou de baleia, ou enfim, do apelido que deram, e o pai ou a mãe fala, olha, se você continuar chorando dessa forma, nós vamos conversar de outra forma com você, ou vai dar um castigo. Então, assim, isso acaba potencializando, sim, né? Então, é entender aquela dor, entender por que, que a criança, por que, que o adolescente, ou por que, que o adulto está tendo aquele comportamento. E esses sinais que nós falamos aqui, esses sintomas, que são pequenos movimentos que você observa, se tratado lá no início,
rapidamente a pessoa sai desse sintoma de depressão e começa a ter uma vida mais tranquila. Porque o que leva o sujeito à depressão é isso, coisa que às vezes é muito pequena, que ele fazia com muita facilidade e passou a virar um monstro. Não consegue mais, não tem disposição para fazer. Uhum. Não tem força, não encontra a força. E aí, quando as pessoas começam a apontar o dedo para a pessoa, aí aquilo potencializa. Porque aí realmente ele fala, não, realmente sou fraco, eu não sou capaz. E não é verdade. A nossa mente, até o psiquiatra que eu tratei, que é um cara espetacular, ele diz isso, a nossa mente mente para nós. E é verdade, na PNL tem esse pressuposto, não é? A nossa mente ela não sabe o que é real e o que é irreal. Tanto é que a programação neurolinguística é uma das ferramentas mais potentes para a cura da depressão, para a cura de fobia. Porque a mente ela não sabe. Se você ressignifica, se você reconfigura, muda tudo. É um diálogo interno, né? Então, a depressão ela se origina daquilo que você diz para você mesmo, né? Então, fica um diálogo Sim, interno se remoendo, e quando a gente consegue ressignificar esse diálogo interno, né? Em vez de você se julgar internamente, você se validar internamente, aí depois é só trabalhar alguns pontos, né? Você trabalhou a causa, trabalhou o diálogo interno de você com você mesmo, né? Primeiro a gente sente, depois a gente pensa, depois a gente age, né? Então, se a gente consegue trabalhar a nível de sentimentos, né, os pensamentos e os comportamentos, de forma automática, eles mudam, né? O que a gente precisa trabalhar são as nossas emoções internas. Trabalhando as emoções internas, nossos pensamentos mudam e nossos comportamentos também mudam. Então, muitas sem vezes, dúvida. trabalhar comportamento não é necessário, né? Quer dizer, muitas vezes trabalhar só comportamento não é o suficiente. Muitas vezes trabalhar só o pensamento, né? Psicologia positiva trabalha muito isso, né? De fazer autoafirmações. Eu acho muito importante, mas se você faz uma afirmação para você de eu sou bonito, mas lá dentro você fala que você é feio, fica como se fosse não faz sentido, né? Um lado seu diz uma coisa, outro lado diz outra. Fica incongruente, né? Vira conflito, vira conflito. Isso. Agora, quando a gente consegue trabalhar a nível de emoções, a nível de sentimentos, e ressignificar aquilo que você diz para você mesmo, aí é muito mais fácil a mudança, né? Muito mais fácil você se recolocar, ter novos pensamentos e novos comportamentos. Sem dúvida. Porque como o psiquiatra me falou à época, quando eu fui tratar, né, ele me disse uma frase uma vez, Onildar, que eu acho que vale muito a pena eu repetir aqui, e para mim virou um mantra isso, e isso me ressignificou. Né? Foi uma das coisas que me ajudaram a sair da depressão. Ele disse o seguinte, ô Gerson, o que você consegue resolver, você resolve. Então, se está ao alcance da sua mão, por exemplo, a caneta está ao alcance da minha mão, está aqui, ó, peguei a caneta. Agora, a porta está lá longe, eu não consigo daqui onde eu estou sentado ir lá buscar aquela porta, lá. Eu preciso levantar e ir até lá. Uhum. Só que para eu fazer esse movimento, para mim agora não é possível. Então, assim, o que eu consigo resolver agora, eu resolvo. O que é possível resolver agora, eu resolvo. O que eu não consigo resolver agora, resolvido está. Vou repetir. O que é possível resolver, eu resolvo. O que eu não consigo resolver, resolvido está. E ponto. O que o A, o B, o C, o D vai achar disso não é problema meu. O que as Gerson, pessoas acham. Oi. eu vou te cortar agora porque a gente tem 15 segundos. Vai encerrar a Tá live bom, aqui. tá bom. Pessoal, Mas eu. gratidão, né? Obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Gerson, de estar aqui hoje.